Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduardo Oi, eu sou o Bernardo. e sejam muito bem-vindos em nossa apresentação. O título do nosso projeto se chama Estufa Automatizada de Baixo Custo para Uso em Pequenos Espaços, que consiste no desenvolvimento de um protótipo de uma estufa para pequenos espaços, utilizando o Arduino Uno para sua automatização. A razão pela qual demos início ao projeto se deu pelos seguintes fatos. Atualmente, as hortaliças encontradas nos supermercados são cultivadas com a utilização de agrotóxicos, muitos deles causando riscos à saúde por intoxicação alimentar. Outro ponto é que no Brasil a taxa de urbanização se encontra por volta de 85%, fazendo com que as plantações orgânicas sejam limitadas devido à falta de um quintal, tornando praticamente mais viável a compra de vegetais em supermercados. E por último, para que se tornasse prático e possível o cultivo desses vegetais sem a utilização de um quintal, foram criadas estufas domésticas automatizadas pela empresa Plantário, que controlam o crescimento das plantas de forma mais rápida e saudável, sem a utilização de agrotóxicos, com um sistema automático de iluminação, irrigação e ventilação, juntamente com uma terra rica em nutrientes. Porém, o que limita a aquisição desse produto é o alto custo. O problema que motivou o nosso projeto foi como podemos desenvolver uma estufa doméstica capaz de suprir as necessidades de crescimento das hortaliças, reduzindo assim os custos comparados com as tecnologias já existentes no mercado. A hipótese estipulada para a nossa pesquisa foi que, considerando as tecnologias já existentes referentes às estufas domésticas, acreditamos que fosse possível o desenvolvimento de um sistema automático para o crescimento das hortaliças com um custo mais acessível, utilizando o Arduino Uno para a programação dos sensores de iluminação, irrigação e ventilação, juntamente com uma terra rica em nutrientes, além da aplicação de materiais com maior custo-benefício, tanto na parte elétrica quanto na parte de construção da estrutura. O objetivo do nosso projeto é desenvolver uma estufa automatizada para pequenos espaços, com um custo menor em relação às tecnologias já existentes hoje no mercado, sendo capaz de suprir todas as necessidades de crescimento que uma planta precisa para seu desenvolvimento. Para concluir o nosso projeto, tivemos que realizar uma série de etapas. Primeiramente, tivemos que dimensionar as necessidades das hortaliças para saber quais sensores seriam necessários para suprir as necessidades das plantas. Depois tivemos que dominar os conceitos de Arduino Uno para que a gente pudesse realizar a programação dos sensores. Depois, tivemos que desenvolver o esquema elétrico e a programação dos sensores juntamente com a interface do Arduino. Depois, tivemos que determinar com qual produto já existente no mercado o nosso projeto iria equivaler. Em seguida, avaliamos os materiais com maior custo-benefício para a elaboração do protótipo e em seguida iniciamos a montagem do protótipo. Porém, essa etapa ainda não foi finalizada, faltam alguns acabamentos que falaremos mais para frente. Depois da estufa finalizada, iremos analisar o tempo de crescimento das hortaliças dentro da estufa em um ambiente controlado e por fim iremos comparar os nossos resultados com as tecnologias já existentes hoje no mercado. Nosso referencial teórico teve como objetivo inicial definir a importância das hortaliças para a nossa saúde e também definir quais seriam as hortaliças cultivadas no interior da estufa. Após isso, pesquisamos sobre os fatores climáticos que influenciam no cultivo das hortaliças, como iluminação, irrigação, ventilação, temperatura, e por fim, definimos quais equipamentos seriam utilizados para o controle do clima interno da estufa. Nossa metodologia iniciou com a escolha do modelo base já existente no mercado, que nos permitiu definir as características técnicas da estufa e nos permitirá realizar a comparação final dos custos. Após isso, demos início a uma pesquisa bibliográfica que nos permitiu definir as hortaliças que serão cultivadas no interior da estufa e também realizamos um estudo das condições climáticas necessárias a essas hortaliças, dos sensores que serão utilizados para o controle do clima interno e também sobre o Arduino Uno. Após isso, realizamos a programação e o esquema elétrico dos sensores utilizando o software Proteus 8.9. Atualmente já estamos realizando testes práticos dessa programação em protoboard. Após isso, demos início ao processo de construção da estrutura e quando todas as etapas de construção estiverem concluídas, instalaremos a automação na estufa, o que nos permitirá realizar o plantio das hortaliças e, por fim, fazer a análise final dos resultados.
Após realizarmos as ligações e os testes da programação no software Proteus 8.9, efetuamos a montagem do circuito na protoboard utilizando LEDs para simular as cargas que serão utilizadas. Bom, aqui temos as informações do display. As informações de data, hora e dia do mês são enviadas para o Arduino pelo RTC, um relógio em tempo real. E as informações de temperatura e umidade relativa do ar são enviadas por um sensor DHT11 ao Arduino, onde o Arduino imprime no display essas informações. Para o nosso sistema de iluminação, o nosso sistema utilizará uma lâmpada LED que fornece os comprimentos de onda necessários para as hortaliças, e um relógio em tempo real que enviará ao Arduino o horário do dia, autorizando a lâmpada para ficar acesa das 6 horas da manhã, como podemos ver no vídeo, até as 18 horas da tarde, ficando ligada 12 horas por dia. No vídeo também temos um LED azul que representa o cooler utilizado para o controle de temperatura. Esse cooler é acionado quando a temperatura for superior a 25 graus. No caso do vídeo, o sensor está marcando 28 graus. Este cooler é desacionado quando a temperatura for inferior a 20 graus. Entre 15 graus e 25 graus nada é acionado no sistema. Abaixo de 10 graus é acionada uma resistência para aquecimento da estufa, que é desligada ao chegarmos em 15 graus. De 15 a 25 graus é a temperatura desejada para o ambiente da estufa. Para o nosso sistema de irrigação, utilizamos um sensor de nível ultrassônico, que mede a distância do nível de água para ele. Estabelecemos um nível mínimo e um nível máximo para o reservatório de água. Quando a distância medida estiver entre o nível mínimo e o nível máximo, é acionada uma bomba de irrigação que encherá o reservatório até que chegue no nível máximo. Assim, o reservatório nunca ficará vazio. Ainda falta realizarmos experimentos práticos utilizando uma lâmina de água para testar o sensor de nível ultrassônico. Porém, a programação já obteve êxitos no simulador Proteus. No processo de construção da estrutura, realizamos inicialmente a projeção da estrutura no SolidWorks. A figura à esquerda apresenta as dimensões da estrutura em centímetros e também a numeração das principais partes da estrutura. O número 1 indica o forro reservado para a instalação dos equipamentos elétricos e de onde sairá a fiação para a parte interna da estufa. Esse forro será coberto por policarbonato e essa cobertura poderá ser aberta para que possa ser feita a manutenção dos equipamentos. O número 2 indica a gaveta que permitirá ao usuário o manuseio das hortaliças e que também servirá de reservatório de água para o sistema de irrigação por capilaridade. Nesse sistema, a água chegará ao solo pela parte inferior dos vasos e será conduzida por barbantes, que conduzirão a água quando a terra necessitar, pois a água tende a partir do ponto de maior concentração de moléculas, no reservatório de água, para o ponto de menor concentração de moléculas, que seria a terra seca. O número 13 indica potes de sorvete de 1 litro que serão utilizados como vasos, que nos permitirão reutilizar um material que seria possivelmente descartado e também nos permitirá reduzir os custos do protótipo. Já o número 4 indica a abertura nas portas que será coberta por policarbonato e permitirá ao usuário a visualização do ambiente interno da estufa. Para a finalização da estrutura, iremos realizar o recorte das portas para pôr o acrílico, possibilitando a visão interna da estufa. Iremos recortar a parte lateral inferior da estufa para a colocação do cooler e um pequeno recorte na parte superior para fazer com que o ar circule dentro da estufa. Depois, iremos fazer a instalação da parte elétrica e, por fim, iremos colocar o acrílico na parte superior para possibilitar a visão da parte elétrica da estufa. Analisando a comparação de custos com o modelo base, realizamos alguns orçamentos e até então temos valor aproximado de R$ 407, restando apenas de mencionar a interface de potência, os parafusos para fixação e o policarbonato para a abertura superior e para as portas, resultando em um valor 6,4 vezes menor até aqui. Por fim, temos algumas melhorias a serem feitas. A primeira delas é a utilização de pastilhas Peltier para o controle de temperatura, pois principalmente no verão, onde a temperatura externa será muito elevada e o cooler não dará conta de fazer o resfriamento ideal, as pastilhas Peltier nos permitirão uma diminuição maior na temperatura interna da estufa. A segunda seria a utilização de uma chave-boia para controlar o enchimento do reservatório de água, pois isso simplifica nosso sistema. E por fim, outra melhoria
seria a possibilidade do usuário escolher uma programação específica para determinada planta, fazendo isso através de um botão que permite a ele navegar entre as telas do display, restando apenas que faça a escolha da programação conforme a planta escolhida para o cultivo.